Povo da internet, eu não sei se já tá clicado. Deus abençoe a todos que nos acompanham. Espero que, da mesma forma que Deus abençoa aqui, possa abençoar lá também. Mas eu quero falar de duas coisas nessa noite, nessa série que nós estamos rompendo aí pela fé, sobre o nosso propósito de joelhos, né? E na semana nós estamos falando no canal e falando dentro do nosso tema da semana sobre ansiedade. E ansiedade você muitas das vezes identifica como algo expansivo, algo inquieto. A pessoa que balança o pé demais, fala assim, fulano está ansioso. Mas às vezes ela se manifesta também como uma reclusão. Aquela pessoa que você fala assim, tudo bem? Tá. Vamos almoçar? Não, quero não. A pessoa não está agitada, mas ela está angustiada. É uma forma da ansiedade se manifestar. Então, se você ainda não está assistindo ou não viu a série, esses vídeos aí são 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos. Assista, vai te ajudar muito. E ali nós rompemos um propósito essa semana de oração. Já temos pessoas, hoje tem uma irmã que chamou no privado e falou, pastor, o de hoje me abriu a mente, eu tomo remédio há 3 anos. E isso mudou alguma coisa aqui. Eu acredito que ela vai ser liberta. Coisa simples, mas que vai lá no fundo e ajuda a pessoa. Então, acredito que vai não ajudar só você, mas também você pode ajudar alguém, mandando isso para ela, para fazer esse ato profético dessa semana. E mediante disso, Deus tocou meu coração com uma palavra da criação. Uma palavra que está em Gênesis, capítulo 1, o verso 26 ao 28. Vamos ler juntos? E aí nós vamos diluir aqui o que Deus trouxe para nós nessa noite, para a gente orar de novo daqui a pouquinho. Como é nas quartas-feiras, ou como será nas quartas-feiras, nós vamos estar aqui buscando e determinando que todos os impedimentos, todas as barreiras, tudo que não presta, tudo que é coisa que atrapalha, atropela, venha a ser vencida em nome de Jesus. Hoje eu estava lendo a história de Ló de novo, e eu fiquei pensando numa coisa. O resultado da vida da esposa de Ló, nós já pregamos isso aqui alguns dias atrás, o próprio Jesus deu instrução aos seus discípulos, e deixou o exemplo da mulher de Ló, e disse assim, no meio da conversa, como a gente já pregou aqui, acredito que você lembra desse dia, no meio da conversa ele parou e falou assim, lembrai-vos da mulher de Ló. E aí voltou ao contexto da orientação. E hoje então a gente fica entendendo um pouco mais sobre o estado da mulher de Ló. E aí veio essa mensagem hoje aqui para a gente entender nosso estado, a ação de Deus e através da nossa oração o que Deus pode fazer. Ah, pastor, isso aí eu já sei. Exatamente, nós sabemos. Mas tudo coopera para que mesmo sabendo, a gente não tenha a força de fazer. E aí entra o quê? Exatamente a desistência. Vamos ler juntos aí, pessoal. Capítulo 1, o verso de número 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Hoje, lendo isso aqui, eu fiquei parado, pensando, escrevendo, gastei um tempo hoje para poder estar ali com Deus num momento muito particular. E essa palavra me chamou a atenção, façamos. Aqui assim eu acredito que dá para todo mundo me ver, eu vou seguir o meu esboço aqui. Façamos. É uma fala que, se você analisar do capítulo 1, verso 1, até aqui o 26, é uma fala que não havia antes. Deus, ele não, em todo o tempo aqui você vai ver, e criou Deus e fez Deus, e Deus fez isso, somente forma única. Aqui então, no versículo 26, acontece algo que até então não tinha acontecido, algo inédito na criação.
ele começa então um momento muito particular lá no céu. Como assim, pastor? Mostrando que algo muito especial estaria para acontecer daquele momento em diante. Até ali era algo muito significativo, simples, único, mas daqui a pouco ele para e fala: agora vamos começar um projeto diferente, um projeto mais complexo, algo diferenciado para fazer a diferença. Não é algo que a gente fez até aqui. Até aqui nada se compara ao que começará a ser feito daqui em diante. E começou então algo diferente no céu. E eu fiquei parado pensando nisso, é verdade. Algo aconteceu no céu que chamou a atenção de todo o céu. E não era só uma pessoa que estava, Deus, não. Ele fala: façamos, é sinal que existia mais. Segundo a história e dentro do contexto da Bíblia, nós sabemos que tinha o Espírito Santo, tinha Jesus. Porque os três eram um, mas o um se dividia em três, eram projetos. Fora os anjos, fora tudo. Então eu comecei e fiquei pensando, falei: meu Deus, espera aí. Existe algo muito além do que a gente pode imaginar, muito maior do que a gente pode pensar, algo muito grande, irmãos, algo muito grande. E isso não é desse pedacinho de qualquer maneira, só disso não. Por isso que o diabo, ele é muito, mas muito, muito focado em destruir família, em entrar em um casamento, em atingir alguém, como aconteceu no Éden. E normalmente ele entra em quem está mais frágil, em quem tem mais oportunidades, em quem está, não estou dizendo que era a mulher ou o homem, eu estou dizendo que existe sempre um lado que está mais propício. E eu volto a dizer de novo, agora há pouco mesmo eu estava conversando com uma pessoa, por telefone, antes de vir para a igreja, e a pessoa falando sobre aprendizados, sobre seminários, sobre letras, e eu dei um conselho para ela, ela me ligou pedindo uma orientação. Eu falei: olha, o que eu posso te dizer é que a gente tem que ter cuidado com a intenção, porque é a intenção que Deus preza. E citei para ele Davi e Saul. Para o homem, para o mundo físico e existente, natural, o que vale é a performance, o que vale é o visual, o que vale são aquilo que o olho pode alcançar. Mas para Deus, Deus está pouco importando para aquilo que os olhos mostram. Ele está preocupado com a essência lá dentro. E não veio nada na hora mais perfeito para falar do que o exemplo de Davi e Saul. Se você analisa todo o comportamento de Davi e o comportamento de Saul, não tinha lógica de Deus perdoar e dar uma segunda chance a Davi, e penalizar sem chance nenhuma a Saul de forma altamente severa, rasgando e excluindo e rejeitando o seu reino. Se você analisar coerentemente aos olhares naturais, Saul, ele não fez nada comparado ao que Davi fez. Saul, em vez de apenas matar o inimigo e destruir os seus rebanhos, ele guarda o rebanho e prende. Ele nem deixou soltar e fugir, ele prendeu e trouxe cativo o inimigo. O inimigo estava preso de qualquer maneira. E ele declara para Samuel: eu guardei para oferecer em holocausto e sacrifício a Deus. Eu não guardei as ovelhas para usar, para gerar rebanho para mim, recursos particulares. Eu não botei o Agag preso aqui apenas como um troféu. Não, eu trouxe para cá para poder trazer eles bem mesmo assim ao sofrimento da punição de quem eles são, para oferecer a Deus aqui no nosso arraial. Davi deixa de cumprir um plano que era de Deus, que era estar na guerra, se dá um direito que não tinha. Davi olha para quem não deveria olhar, toca o que não deveria tocar, deseja o que não deveria desejar, arrebanha o que não deveria arrebanhar, destrói o que não deveria destruir, acaba, faz uma lenha com todo o reino. E Deus não o desinstitui do trono. Deus não arranca a coroa da cabeça dele. Deus não tira ele, não destrona ele de Israel. Mas Saul, Deus fala assim para Samuel: não ora, não pede, porque você também tem que soltar, porque eu já rejeitei. Para mim acabou. Saul é carta fora do baralho. Risquei da minha. Saul para mim não existe mais. Se a gente pesa na balança coerentemente, uma grande injustiça. Saul
não matou ninguém, não adulterou. Saul não fez nada que pudesse ser de peso contra ele. Apenas ele deixou de cumprir um mandado de Deus, mas com uma boa intenção de agradar a Deus. Ó, que coisa! E Davi? Davi fez tudo contrário que Deus mandou e aferiu todos os princípios, destruiu uma família, mentiu, destruiu uma casa, acabou com o seu reinado lá, humanamente falando, a moral do rei. Davi fez uma lambança, irmão, que dá para enumerar aqui assim, de ficar a noite toda falando de só coisa ruim que ele fez. Mas por que que Deus não pôde perdoar e fazer algo e dar uma segunda chance a Saul da forma que deu a Davi? Porque Deus não olha como olha os homens. Não foi assim que Samuel disse para Saul? Deus atenta para o coração. E é o inverso nosso. A Bíblia diz que tem muitos que têm aparência de piedade. Mas o coração é ruim, irmão. O coração é ruim. Tem outros que têm aparência bruta, mas é apenas um caranguejo, duro por fora, mas é um molinho por dentro, é doce. E é aí que entra o diabo, que nós temos que ter cuidado com o que ele tenta fazer. Não é por fora da gente, é por dentro de nós, porque é onde Deus vai olhar para abençoar ou não. Amém? Às vezes a gente fica preso muito em performance, em coisas externas, e para Deus isso não está valendo. Mas a gente esquece do trabalhar aonde? Interno. E é por dentro que vai fazer a diferença para Deus e no mundo espiritual. E é aonde Satanás tenta trabalhar, tenta fazer e implantar os seus venenos, mente e coração. Às vezes a pessoa nem sabe, mas ela não é uma pessoa por dentro, uma pessoa complicada de lidar. Por quê? Porque por fora ela parece uma pessoa boa. Por fora ela é uma pessoa que aparenta piedade. Por fora ela é uma pessoa que demonstra ser uma pessoa, mas por dentro ela é outra. E isso é complicado, irmãos. Então sabe qual é a nossa essência de criação? É interna. E é nela que nós temos que trabalhar. Para que haja mudança no exterior, tem que haver primeiro um trabalhar no interior. Então qual é o culto de hoje, pastor? Para a gente tomar posse de uma mudança, não é externa não, é interna. Trabalharmos internamente nossas emoções, personalidades, jeitos, manias, sentidos, para que realmente de dentro para fora Deus possa fazer alguma coisa. Às vezes a gente quer que fulano mude, alguém mude, o pai mude, o filho mude, o marido mude, a esposa mude, o patrão mude, mas internamente, de dentro para fora, não muda nada. Então como é que eu vou querer o meu casamento mudado se intimamente, dentro do relacionamento do meu casamento, ele é adoecido? Como que eu quero que a minha casa, o ambiente da minha família mude, se o ambiente interno, a intimidade da minha casa, ela é adoecida? Então, nós precisamos entender que é de dentro para fora que Deus trabalha, não de fora para dentro. Amém, gente? Então, Satanás, ele tenta fazer o que com uma pessoa? Para poder a pessoa ficar contaminada ou adoecida, afetar a criação que Deus fez, a essência. E olha o que nós estamos lendo hoje: façamos o homem. Então Deus aqui nos traz uma lição para que a gente seja sarado, mudado, transformado de dentro para fora. Às vezes, se eu não consigo entender isso, eu não vou conseguir mudar. Você conhece alguém que ela se esforça para fazer alguma coisa, mas não está nela? Tem pessoa que fala assim: eu não consigo dirigir. Eu acho o carro lindo, mas eu não consigo dirigir.
Outra, ela não consegue cozinhar. Outra não consegue lavar. Outra não consegue passar. Outra, sei lá, cada um tem um jeito, uma essência. Aí a pessoa até força uma barra, mas ela não consegue. Eu já vi pessoas falando de roupa. Fala assim, ó, eu detesto calça jeans, eu não consigo, eu nem tenho. Tênis eu não uso. O outro falou assim, eu não gosto de roupa social. Olha, eu nem sei. Eu não consigo usar calça, meu negócio é só bermuda. Nossa, digo que eu tenho que usar uma calça, para mim é um martírio. Eu uso, mas primeiro eu já achei que eu quero arrancar tudo logo. Não aguento. É a essência dela, está nela. Mas qual a dificuldade? Aí vamos supor que essa pessoa está precisando trabalhar. Ela fala, meu Deus, arruma um emprego, arruma um emprego. Arruma um emprego, e Deus fala assim, eu não posso arrumar um bom emprego para você que usa calça que você não usa. Então vou ter que arrumar um emprego só de bermuda para você. A nossa essência atrapalha Deus trabalhar, irmãos. A nossa essência. Porque a pessoa ela não enxerga que aquilo é uma deficiência. A nossa maior dificuldade é enxergar as deficiências. E normalmente nós falamos o quê? Esse é o meu jeito. Eu fui criado assim. Mas talvez eu fui criado assim errado. Ou talvez ninguém me criou e me ensinou e eu cresci da forma que a vida me proporcionou. Mas hoje eu estou tendo um contato com a presença de Deus e com a palavra de Deus. Eu não tenho que moldar o que eu sou, eu tenho que me transformar no que Deus me criou. Porque se eu apenas moldar o que eu sou, eu vou ser Saul. Eu vou mudar uma performance, eu vou passar a parecer uma coisa, eu vou assumir alguma outra coisa, mas a minha essência vai continuar a mesma. É questão de tempo para ela pular para fora outra vez. Eu começo bem, mas daqui a pouco não vai. A coisa, sabe, não engrena, não avança para melhor. É normal, irmãos, a gente olhar as pessoas. Essa semana a gente estava até orientando um casal, jovem até, brincando, sim, falando uma coisa, que há o encantamento, aquele jeitinho de olhar. Aí alguém fala assim, isso é só no início, depois passa. As pessoas estão acostumadas com a degradação e a diminuição, e estão até falando como se fosse normal o perder, o deixar, o vazar, sabe, o diluir. Só que não. No início de um casamento há muita coisa, no início de um trabalho, de um projeto há muita coisa, no início da conversão há um fogo. E depois, você é novo convertida, vai ser só o primeiro amor, depois passa. Mas você sabia que foi a falta do primeiro amor, do fogo, que condenou a igreja de Éfeso? A performance deles era impecável, a aparência, a forma, comportamento, a lida, a execução, a prática, o esmero para fazer, tudo que tinha que fazer era perfeito. Pode ler lá depois. Capítulo 2 aí de Gênesis em diante, de Apocalipse. Você vai ver que Deus elogia todas as práticas deles. Mas Deus fala assim, porém, tem uma coisinha que vai condenar vocês, que vai fazer a diferença, e eu não vou poder abonar. O quê? Deixaste o primeiro amor. Então, é essa essência que sempre vai fazer a diferença. E é ela que Deus criou. Façamos o homem a nossa, conforme a nossa, e domine. Aí Deus começou, domine. Então Deus cria em mim e em você uma essência dominante. Uma essência para a gente criar situações e aquilo não passar a dominar a gente, mas a gente está sempre no controle da situação. Não está dizendo que nós não iríamos enfrentar lutas, batalhas, mas aquela circunstância não pode dominar de tal forma, fazer com que a gente pense em desistir, abrir mão, ou abandone qualquer coisa, sei lá, retroceda. Não, enfrentar nós vamos enfrentar, mas há uma essência criadora em nós, e ela existe aí dentro de você, irmão. A boa notícia é essa, ela está aí dentro de você, tá, pastor? E está dentro de você, e ela só precisa ser
despertada, ativada. E eu acredito que nessa noite, aquele que já tem vai virar mais ainda, aquele que não tem vai ativar a partir de hoje, irmão. Porque eu creio que nada que Deus nos mostre é só para nos contar historinha, é para trazer efeito na nossa vida. Amém? É para trazer efeito. Então fiquei hoje pensando nisso, façamos. Então Deus começa ali algo muito diferente a partir desse momento. Enquanto que no verso 26, todo mundo ali, propõe ali a criação com nossa imagem, nossa semelhança. No versículo seguinte, ele diz assim, no versículo 27, e criou Deus o homem à sua. Sem fechar a Bíblia, eu peço que coloque lá para mim, Romanos, cadê você? Capítulo 8, verso 29. Que imagem é essa? Façamos, criamos. E criou então. Façamos a nossa imagem. Então vamos executar o plano. Que plano é esse? Quem foi a imagem, o molde, o modelo? Vamos ver. Romanos 8, 29. É o modelo. Qual foi o motivo dessa escolha da imagem, irmãos? Do filho para o homem? Qual foi o plano que Deus criou para nós então? Eu comecei a pensar nisso hoje. Então esse texto nos ensina que a primeira vontade de Deus colocada era que o homem dominasse. E após a criação a vontade de Deus permanecesse. Olha só o que diz. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de quem? Então façamos Deus, criação, a essência que era o Espírito Santo, ou que é, vamos fazer a imagem de quem? Do próprio Cristo, o Filho igual ao Pai. Quem é filho aí? Diga amém. Amém. Então Deus, a essência dele dentro de você é para que você seja igual a quem? Igual ao Pai. Amém? O Pai perde, o Pai desiste, o Pai olha e diz que não tem jeito, o inimigo já venceu o Pai. Está dando para você entender agora? A sua essência é o quê? Igual a do Pai. Então, só daí já dá para a gente entender que Deus não nos criou para desistir, Deus não nos criou para retroceder, Deus não nos criou para abandonar, Deus não nos criou com nenhuma outra intenção a não ser dominar. Amém? Mas pastor, não está fácil. E quem disse? Aí eu pergunto, foi fácil para o pai? Foi fácil para o filho? Foi fácil para o plano, para o projeto? Foi doloroso? Foi. Foi desafiador? Foi. Mas no final das contas, quem venceu? O pai. E o filho venceu? Venceu, porque ele mesmo disse, eu e o pai somos um. Só tem uma forma de você como filho não vencer, se desligar do pai. Então você de filho vai passar a ser apenas criatura, mas se você mantiver a sua ligação ou passar a se ligar ao pai, de criatura ou criação, você passa a ser filho, reluzindo a imagem, semelhança, e então, assim como o filho venceu no pai, você também no pai vencerá. Está dando para entender a mensagem? Essa é a nossa essência, queridos. Essa é a essência de Deus em nós. Essa é a essência de Deus que habita dentro de mim, dentro de você, habita onde estivermos, entramos ou saímos. Mas por que não dá certo? Por que muitas das vezes é desafiadora? Porque eu não sei disso, ou esqueci disso, ou não aprendi isso. Portanto, eu não coloco isso para onde? Para fora. Porque na hora que eu coloco isso para fora, então o inimigo começa a ser vencido. Vencido no grosseiro modo de falar, porque vencido ele já foi na cruz, mas ele vai ser vencido em alguma área da nossa vida. Ele já foi vencido de forma espiritual. De forma espiritual eu não tenho que vencer, eu tenho que apenas resisti-lo. Mas existe alguma área da minha vida que eu vou ter que agir como se fosse Deus agindo, porque eu sou a sua imagem e sua semelhança.
Fui criado exatamente para isso, para agir como Ele agiria, no lugar que eu estou. Então eu quero que você entenda hoje uma coisa, irmãos. Deus nos fez para dominar. Não é uma palavra positivista, não. É uma palavra de conscientização. Nós não estamos aqui pregando positivismo. Porque tem dia que a gente está para baixo, tem dia que a gente está caído, tem dia que a gente está sobrecarregado, tem dia que só Deus sabe como é que está a gente. Porém, isso não muda a essência de quem eu sou. Problema não muda o céu, problema não muda quem é Deus. Se o inferno inteiro não muda a criação e nem muda quem é o Senhor. Então eu tenho que entender de que eu sou feito e com que habita em mim. Então a minha carne, ela veio do pó. Mas é por causa disso que a minha essência veio do céu. Porque eu não vou vencer nas regiões celestiais. Lá eu tenho os anjos e o Espírito de Deus para guerrear para mim. Eu vou vencer aqui embaixo, na minha forma de criação, com a essência de Deus me dando fôlego de vida. Está entendendo a mensagem? Eu vou vencer aqui na terra, lá em cima eu não vou vencer nada. Eu vou vencer aqui na terra com o que foi feito de mim lá em cima, a partir lá de cima dentro de mim. Mas Satanás não quer que você entenda quem você é, porque se ele entender quem você é, você vai começar a ignorar a sua pequenez, as suas fraquezas, as suas falhas. Lembra da mensagem de segundo? O pouco. A gente vai ignorar o tanto muito. Hoje eu fiz uma oração a Deus, até repetir aqui, mas aí eu falei com Deus, às vezes a gente erra ou se sente incapaz, porque a gente fala, não, é porque eu quero ser muito, o Senhor me dê muito da tua presença, muito da tua unção. Ele fala assim, o muito, o tudo sou eu, você é apenas o pouco, e com aquilo que eu tenho sobre o pouco, em muito te colocarei. O muito vem dele, o muito é dele, o muito é ele. Amém, gente? E então, fiquei parado pensando nisso hoje. Volta lá, por favor, amor. Então, queridos, aí começa um pensamento aqui na minha cabeça. E então no versículo 1 e o versículo 2 vão nos dar aqui agora um novo entendimento para nós. O verbo do segundo aqui, a terra era sem forma e vazia, ou melhor, versículo 1, no princípio criou Deus, o céu e a terra. Legal. Há especulações teológicas e tal, que nós não vamos entrar nisso aqui agora, que entre o versículo 1 e 2 passou-se muitos bilhões de anos. Há uma linha de pensamento, de traduções, que se você for pesquisar, você vai encontrar o que eu estou falando. Que a verbalização do conjunto ali, o era no versículo 2, no princípio criou Deus o céu e a terra, verso 1, e no segundo passou-se um tempo, e a terra era sem forma e vazia. Agora, se a gente analisar o verso 1 com o verso 2, não bate. Como que Deus cria algo e ainda deixa inacabado? E criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, não é mais. Então assim, a gente que é meio curioso, começa a futucar um pouquinho mais, porque tem coisa que a gente já não começa a se satisfazer com algumas meias palavras. A gente começa a querer um pouquinho mais a fundo para enriquecer a nossa essência. E então, a tradução do hebraico original, esse era, é como que se, traduzindo, passasse a ser. Gênesis 19 fala da mulher de Ló. A mulher de Ló existe até hoje, uma montanha de sal lá. Segundo a história, é ela lá. Então vamos entender assim. Ela, lá onde, na cidade de Sodoma, lá onde tem a estátua de sal, onde tem a estátua de sal. Tem porque ela existe agora, mas ela não existiu um dia. Ela passou a existir por quê? Porque ela não era de sal, ela passou a ser de sal.
Mesma coisa no Gênesis. Quando você pega o contexto do Gênesis e leva lá até o final, você vai ver que a terra, a criação de Deus, e isso é confirmado pela NASA, confirmado pela ciência, confirmado por tudo, até pela Bíblia. Pastor, até pela Bíblia? Não, até por Jesus, no Novo Testamento, quando ele diz o que aconteceu para que a terra começasse a não ter mais forma. Então o versículo 1 e o versículo 2, existe uma expansão entre eles. Para a gente compreender a mensagem de hoje, nós vamos compreender isso. E criou Deus o céu e a terra, 2 projetos, céu e terra. Porém, um projeto ficou intocável, inabalável, continuava perfeito, que era? E o segundo? Deu ruim. O segundo comprometeu. E a terra passou a ficar sem forma. A terra agora é sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. O céu continua perfeito, mas a terra, algo aconteceu de errado com ela. E o que aconteceu de errado com a terra, gente? Onde é que está isso, pastor? Lucas 10, 18 e Isaías 14, 12. O que aconteceu com a terra? Está aí. Jesus ensinou aos seus discípulos que tinha visto o diabo cair dos céus como um relâmpago. Pastor? Quando coloca aí, eu já vou lendo para a gente ganhar tempo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que aconteceu? Expulso do céu. Amém? Lucas 10, 18, e disse-lhe, eu via Satanás como um raio cair do céu. Segundo todo o contexto, esse raio é lançado por terra e estabelece o seu reino. Segundo a história, nós não vamos entrar nessa polêmica nem na ciência, mas segundo estudos da NASA, o tempo cronológico, segundo a Bíblia, desse acontecimento, e a queda do meteoro do céu, que gera extinção e uma deformidade na terra, bate. Isso é estudos. E então a gente começa a entender Gênesis capítulo 1, Deus criou o céu e a terra, mas aí aconteceu alguma coisa que destruiu o segundo projeto, a terra, ou criou uma grande catástrofe. Aí você vai entender o que aconteceu dentro do Éden. Deus criou o primeiro projeto, homem, o segundo projeto, mulher, e esse projeto é comprometido e destruído pela entrada de Satanás. Mas aí Deus cria um segundo projeto de restauração, que é Cristo, criando a nós como imagem e semelhança dele. Somos o projeto de Deus na terra, irmãos, mas Satanás comprometeu esse projeto, mas a essência não, porque a essência é vida. Ele comprometeu várias coisas, mas não o plano. Ele pode ter atrapalhado um projeto, criado uma contaminação, mas o Espírito de Deus continua pairando para dar forma quantas vezes for necessário em nome de Jesus. Está dando para entender a mensagem? Estou aqui tentando colocar, porque é muita coisa que vem na mente, no coração, a gente reduz, mas eu vou dizer para você, coisa linda isso, irmãos. A gente começa a entender de que nós somos, para onde nós fomos feitos, de que nós somos feitos, e então começa a rejeitar muita coisa. E muita coisa que a gente olha assim e fala assim, eu não tenho força para isso. Aí você fala assim, eu não tenho força? É porque eu não sei a força que eu tenho. Porque em Cristo eu tenho força para vencer isso sim, eu tenho força para mudar sim, não só a mim, mas outros, eu tenho força para fazer um monte de coisa, desde que não esteja fora do plano e do princípio de Deus. Mas dentro do plano do princípio de Deus, eu tenho toda a força, toda a capacidade, eu tenho toda a habilidade, eu tenho toda a criação de Deus em mim.
porque eu sou a sua imagem e a sua semelhança. Então não é um vício dentro da minha casa. Eu já falei para o meu filho, já não sei mais o que fazer. Você tem todo o céu a seu favor e as armas necessárias para libertar aquela pessoa. Você tem tudo que você precisa para você dar uma volta por cima, para você mudar, para você progredir, para você andar, porque você tem a essência de Deus criadora dentro da criação que é você. Quem enganou e quem tenta enganar é Satanás. E essa criação e esse poder estão aí como? Estão travados, presos por causa do pecado. Amém? Mas quando eu me liberto disso, então tudo isso, como um vulcão, começa a borbulhar de dentro para fora, e a minha palavra agora vai mudar, agora o meu olhar, agora a minha atitude, a minha oração, o meu entrar e sair, porque aquilo que está dentro começa a ser jogado para fora, igual um vulcão. Então, meu irmão, o fogo de Deus começa a queimar, e é isso que eu preciso entender, que não é de fora para dentro que as coisas vão acontecer, é de dentro para fora. E às vezes a gente está muito doutrinado, muito enganado, inconsciente, de que ser de Deus é um biotipo formal, externo. Mas ser de Deus é muito mais do que isso, irmãos. Ser de Deus é coração, é essência. Amém? E assim sendo, às vezes nós vamos nos enganar muitas vezes, olhando para um Davi e falar assim, isso aí pode sair. Lembra que, eu falo assim, mas vem um negócio na mente que agora, lembra que os fariseus lá e o povo falou de Jesus? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por acaso presta alguém que vem de Nazaré? Quem é você? Nossa, meu Deus do céu, eu sou coração em Cristo. Às vezes você pode me olhar, alguém pode te olhar, eu posso te olhar, às vezes a vida te olha, mas eles não conhecem o seu coração. Quem conhece é Deus, irmão. E é esse que você tem que cuidar. Em tudo que tiver que guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Não é uma não, todas que você precisar, as saídas da vida. E às vezes nós encontramos hoje uma performance cristã evangélica querendo muita embalagem, é embalagem demais, mas conteúdo de menos. Deus não está preocupado com embalagem não, Ele está preocupado com o preenchimento do pacote. Amém, gente? Está preocupado com o meu terno é brilhante, com a minha gravata é isso, aquilo outro, está preocupado se eu estou de camisa comprida, se eu estou combinando, está preocupado com isso não, está preocupado com o meu coração. Ele não está preocupado com isso não, ele está preocupado com a minha seriedade na sua palavra, com o meu temor em entender e levar nas minhas limitações, colocando aquilo pouquinho por pouquinho em prática, dia após dia. É isso que ele está olhando, porque como Davi, nós vamos errar. Como Davi, nós vamos tomar decisões às vezes equivocadas. Como Davi, nós vamos nos confundir. Como Davi, às vezes a gente vai se dar direitos que não temos. Mas também como Davi, Deus levantará um Natã para nos colocar no eixo de novo, porque Ele sabe que como Davi, nós vamos ter um coração sincero, humilde e entregue para fazer da segunda chance, ou da segunda oportunidade, da segunda casa, a glória ser maior que a primeira. Amém? É o coração, irmãos. Não importa o que aconteceu, tenha acontecido, o que importa é que hoje você entenda esse restante desse trecho que Deus colocou no meu coração aqui. Deus ordena que o homem domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Volta no 26 para mim, irmão, porque aqui tem algo muito que eu nunca percebi, esses anos todo de crente eu nunca percebi isso, irmão. Ele domina sobre os céus, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra. Veja aqui uma coisa, irmão, caberia aqui no final, oh Jesus, deu ruim ali no computador, mas você está com a Bíblia na mão. No finalzinho do versículo 26, ele fala, domine isso, domine, e fala assim, e domine sobre toda a terra, quase no finalzinho aí.
Só que, em vez de ser um ponto final, porque ele fala, domine sobre as aves do céu, sobre répteis, sobre sobre tudo. Finalzinho do versículo 26, ele diz, sobre o gado e sobre toda a terra. Ponto. Só que não tem ponto. Tudo na Bíblia não é por acaso, irmão. Você tem que ler com muito cuidado muitas das vezes. De novo, domine sobre toda a terra. Mesmo que eu estivesse falando, irmão, nós vamos por aqui, nós vamos por ali, por aqui, nós vamos entrar na rua tal, nós vamos entrar lá no Vila Nova, nós vamos lá no ponto final, enfim, nós vamos todo Ferro Rosa. É todo é todo. Não está escrito isso aí? Domine sobre o gado, sobre as aves, sobre não sei o quê, e domine sobre toda a terra, só que não tem ponto. Pode ver que é uma vírgula. E o que isso tem a ver, pastor? Aí ele fala de novo uma coisa que ele já tinha falado lá em cima. O quê? E domine sobre o réptil. Não são répteis. Répteis foi lá em cima, no início. Aí ele fala especificamente de um réptil, que dá sentido. É como se ele falasse assim entre linhas. Gente, nós vamos para cá, todo Ferro Rosa, mas a rua X desce uma direção específica. Vamos dominar sobre os répteis, sobre as aves do céu, sobre os gados, sobre isso e aquilo outro, e toda a terra, e sobre o réptil. Quem é esse réptil? Vamos ver quem é esse réptil? Confirma para mim, está escrito isso aí, gente? Veja que aqui caberia um ponto final, ponto. Toda a terra, toda, mas para nossa surpresa colocou uma vírgula. E sobre todo réptil que se move sobre a terra. Este réptil se move sobre a terra. Gênesis 3,14, parte B do versículo, fala que este réptil se relaciona a Satanás. E Jesus, lá no Lucas 10,19, olha lá, e sobre toda a terra, vírgula, e sobre todo réptil que se move sobre a terra, Satanás. Vamos lá no versículo capítulo 3, verso 14. Vai aparecer aqui para a gente melhorar nosso visual. E depois Lucas 10, 19. Tudo dentro da Bíblia no contexto, irmão, para a gente não ficar numa palavra solta no vento. Tem que estar tudo baseado na Bíblia, amém? Gênesis 3, 14. Acharam, pessoal? Diz assim, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda fera e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Aqui foi Deus falando, que o réptil quem era? Serpente. Quem era a serpente? Satanás. Lucas 10, 19. Aí Jesus lá na frente, chama os seus discípulos, instruindo cada um deles, e diz assim, eu tenho um poder para dar para vocês a partir de hoje. Eis que vos dou poder. Para quê? Para pisar na serpente. Aquela que meu pai falou lá atrás. Eu estou capacitando vocês a partir de hoje. Porque a partir de hoje, vocês não podem esquecer, vocês foram criados para dominar. O pecado de Adão e Eva trouxe uma dificuldade, criou toda uma desinstabilidade na criação, mas continua valendo a essência que está aí, porque a essência não foi anulada, porque a essência veio da criação. Através de mim agora essa essência está restaurada, e eu estou dando para vocês de novo aquilo que Adão perdeu. Por isso que Jesus é o segundo Adão. Em mim vocês estão resgatando o domínio outra vez, porque vocês foram feitos para dominar, e através do meu nome eu estou dando para vocês a mesma ordem que meu pai disse lá: dominar sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre tudo isso, e toda a terra, e o réptil. Não se esqueça da serpente, que a partir de hoje há um poder sobre a sua vida para dominar ele de novo, que Adão tinha perdido, mas em meu nome eu estou te dando, e pisa nele em meu nome. Toda a força do inimigo, réptil, e todo réptil. Não esquece do réptil não, irmão, porque se a gente for, as pessoas estão esquecendo do réptil, estão querendo dominar somente aves, estão querendo dominar espaço, tempo, condição, mas estão esquecendo de que nada disso vai ser possível se eu não dominar o réptil. Que o réptil é que envenena, é esse réptil que mata, é esse réptil que destrói, é esse réptil que rouba, e é a esse que Deus deu o poder de dominar.
Amém? Dominai. E eu tenho essa essência, você tem essa essência, quem tem em casa tem essa essência, mas em nome do Senhor Jesus. Por isso que o diabo trabalha, irmão, muito, para que a gente não tome posse dessa essência da criação em nós. E então em Cristo nós somos recriados em Cristo, não é assim que está escrito? E uma vez recriados em Cristo, o poder de dominar é restaurado. E então a palavra de Gênesis e a palavra de Lucas se comparam e se encaixam dentro de mim. Continua, domina agora, volta no caminho. O projeto foi atrapalhado, mas não impedido. Em Cristo ele não só pode ser restaurado, mas pode dar certo, porque nele você pode, como ele fez. Ô meu irmão, e a gente sem saber disso, a gente acha que isso não tem mais jeito, aquilo lá não vai mudar nunca mais, aquilo lá vai desse jeito mesmo, porque isso aqui já era como. Em Cristo, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Amém, Jesus? Para a gente terminar, irmãos, olha como é que Satanás é nojento. Então a gente entendeu aqui que ele nos daria poder e autoridade, legal. Então Deus criou o homem para dominar, a gente já falou isso aqui agora. Dominar o que? O céu? Não, a terra, que já estava sendo dominada por quem? Por Satanás. Então aí Deus faz o quê? Deus pega a sua criatura. Satanás era a criatura de Deus, normal. E agora ele tinha que criar uma outra forma. Deus não podia, através de Jesus, acabar com tudo? Mas a terra, Deus entregou para mim e para você. Satanás foi expulso, mas a terra, a vida aqui embaixo, que Deus me deu, Deus deu para você, deu para nós. Então dentro dessa terra que a gente vive, a autoridade está sobre nós, e Deus agora então cria o homem para quê? Para dominar. Ele fez algo mais ainda. Deus é Deus e o diabo é apenas criatura. Deus criou uma criatura para dominar a outra, irmão. A criatura é eu e você, viemos da criação de Deus. Satanás, criatura, foi expulso do céu. Só que nós fomos feitos à imagem e semelhança. Foi perdida a autoridade, o domínio. A essência continua, mas a essência estava comprometida por causa do pecado. Então veio Jesus. Ele podia fazer tudo, acabar com tudo, passar régua em tudo. Falou, acabou, deu errado, o homem aí corrompeu, eu vim então aqui para botar ordem na casa. Não, aí Deus fala assim, eu não posso fazer aquilo que eu preparei você para fazer, porque aqui embaixo eu dei autoridade para você. Satanás comprometeu, mas existe uma forma de você resgatar. Está aqui o meu filho. Este filho é igualzinho a você. Você foi feito para ser igualzinho a ele, assim como o pai. Então, assim como o filho fez, e aí Jesus diz que ele fez para deixar por exemplo, assim como o filho fez, nele você vai fazer igual, porque o filho vai fazer o que o pai ordenou a fazer. E o filho veio para mostrar como que tem que ser feito. E a partir de hoje, nele, você vai fazer tudo o que ele fez. E a partir de hoje, o que te dominava não vai dominar mais. Porque assim como ele venceu, você também pode vencer. Legal, até aí bacana. Mas não se esqueça. Nós temos a natureza terrena. E é nela que Satanás vai tentar comprometer a natureza espiritual. E aqui a gente finaliza. A partir de hoje, meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa que eu escrevi aqui para você poder nunca mais esquecer. O diabo, ele rasteja, foi uma ordem de Deus. A partir de agora, você vai rastejar sobre o teu ventre, sobre a tua barriga, e vai comer do pó da terra. Vai se alimentar, comer, se alimentar. Aqui eu fecho para a gente poder orar. Então ele chama o povo do passado, do Egito, e diz assim, vocês vão sair marchando. Ele poderia dizer o quê? Vocês vão sair andando. Vocês vão sair caminhando, vão sair correndo. Mas correndo levanta poeira. Andando, você vai cansando e daqui a pouco você vai estar rastejando. Você conhece pessoas que para ela andar, ela arrasta o pé assim? Conhece? Estou dizendo que é errado não, tá, irmão? Só estou dando um exemplo para você entender, um teatrinho. O diabo quer que a gente se arraste, mas Deus quer que a gente marche.
Sabe por quê? Vou te mostrar por quê. Porque marchar é sinônimo de pisar. Arrastar levanta poeira. E quando eu me arrasto, eu alimento aquele que come pó. Porque a minha natureza está caída. Então o se arrastar aqui para nós, espiritualmente falando, é eu ir levando a minha natureza e trazendo alimento para o diabo. Com a minha arrastada da minha vida, arrastando os meus dias, arrastando meu pensamento, arrastando a minha vontade, me arrastando nos meus dias. Eu tenho que botar para cima e andar firme, confiando naquilo que comanda a minha essência, que é a palavra de Deus, é a fé. Então, quando é que eu alimento o Satanás no meu casamento? Quando eu levo meu casamento arrastado. Quando é que eu alimento Satanás no meu trabalho? Quando eu empurro o meu trabalho com a barriga. Quando é que eu alimento Satanás com a minha vida? Quando eu vivo minha vida arrastada. E quando é que eu mato ele de fome? Quando a alegria do Senhor me traz força e eu caminho, menos tendo pouca força, eu continuo caminhando sem negar o nome de Jesus. Palma para ele. Qual é a mensagem de hoje? Toda vez que vem a vontade para você se arrastar, você vai falar o quê? Vou alimentar o diabo, não. Eu vou dar alimento à minha essência em nome de Jesus. Vou alimentar o diabo, não. Restaurei. Isso aconteceu com Jesus, irmão. Jesus estava se arrastando lá no Getsemane. Chegou lá quebrado. Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice. Aí o diabo falou: vou me alimentar agora. Jesus com fome, se arrastando lá no deserto, com a boca rachada de sede. Aí o diabo: vou me alimentar agora. São nesses momentos que o diabo chega e fala assim: vou me alimentar, é banquete para mim. Aí você vira o quê? Mas todavia, Senhor, seja feita a tua vontade. Aí ele fala assim: vou para outro lugar porque esse aqui está sem comida. É a gente que dá comida ou não para ele. Aí você, a partir de hoje, decide a quem você alimenta. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé e vamos falar com Deus. Pela tua cara eu estou vendo que você está matando ele de fome. Pelo teu olhar eu já estou vendo que você está alimentando é o Espírito, está tendo um banquete no céu. E é esse que não pode acabar. Toda vez que vier alguma coisa pairando para fazer você tentar se arrastar, irmão, se de toda essa explicação, ida e vinda que nós falamos, porque tem que ministrar sobre todo um contexto, mas se de tudo que você resumir aqui hoje ficar só uma coisa no seu coração, está valendo o culto todo. Eu não posso me arrastar, porque senão eu alimento o inimigo. Eu tenho que marchar pela fé para pisar no inimigo em nome de Jesus. Amém? Vamos levantar a cabeça, irmão. Deus é contigo. Amém, Jesus? Vamos sair daqui marchando na fé. Mesmo que a coisa tá, né? Mas vamos marchar, porque é marchando que a gente vence. Feche seus olhos, por favor. Querido Deus, obrigado pela instrução dessa noite, meu Pai. Saber nós já sabíamos, mas é muito gostoso a gente ouvir do Senhor aquilo que realmente nós somos. Somos mais que vencedores através da Tua palavra. Somos feitos à Sua imagem, à Sua semelhança. Temos a essência criadora, criativa da criação que é o Senhor. Mas muitas das vezes os pesos do dia a dia da vida nos querem fazer esmorecer, pesar, para que a gente se arraste, mesmo sem querer. Mas hoje nós entendemos que tudo isso faz parte de uma cilada, de um plano, para que o inimigo se alimente das nossas fraquezas, se alimente das nossas desistências. Mas o Senhor nos criou para vencê-lo, meu Pai.
e através da essência criadora do Senhor. Meu Deus, hoje nós nos levantamos para marchar pela fé, para romper, meu Deus, na fé do Teu Espírito, para continuar, meu Deus, caminhando mesmo em meio a tantas adversidades, a tantos embaraços, a tantas investidas contrárias, para que a gente, meu Pai, empurre tantas coisas, desanime, enfraqueça, se arraste. Mas, meu Deus, hoje nós queremos, meu Deus, levantar. Se tivermos que nos encurvar, será para nos colocar de joelho. Se tiver, meu Deus, que parar em algum momento, vai ser parar para nos prostrarmos de joelho, seguindo o exemplo do próprio Cristo no Getsemane, que de joelhos ele implora, de joelhos ele descarrega, e de joelhos ele se restaura, mas de pé ele vence em nome de Jesus, meu Pai. Então cada um aqui nessa noite, meu Deus, nós nos colocamos de joelhos agora, porque nós confiamos, meu Deus, que é de joelhos que nós vencemos, porque é de joelhos, meu Pai, que a essência do Senhor se restaura na nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, fomos feitos criatura do Senhor, Pai, não para rastejar, mas sim se levantar, marchar. Ó Deus, o Senhor nos fez não para ser vencido, mas sim para vencer todas as hostes malignas. O Senhor nos fez, Senhor, para ser mais que vencedor. O Senhor nos fez, nos criou, Jesus, para nós nos levantarmos a cabeça e olhar para o alto e dizer: Pai, afaste de mim todas as adversidades, afaste de mim, Senhor, tudo aquilo que faz eu esmorecer, afasta de mim, Senhor, tudo aquilo que tem me desanimado. O Senhor nos criou para nós olhar para o alto e dizer: Pai, eu sou mais que vencedor em Ti, Jesus, porque em Ti, Senhor, nós vencemos. Assim como o Senhor venceu, nós também vamos vencer, porque o Senhor nos deu autoridade para pisar, Senhor, na cabeça da serpente. E neste momento, Senhor, nós temos a certeza que não tem mais serpente algum, não tem serpente alguma que vai fazer nós nos curvar. Nós nos ajoelhamos, Senhor, diante de Ti, Pai. Nós nos curvamos diante de Ti para dizer que o Senhor é o Rei, o Senhor é a majestade, o Senhor é tudo na nossa vida, Pai. Ó Deus querido, nós agradecemos, Senhor, por esta força, porque através dos joelhos, Pai, é que as nossas famílias estão de pé, Jesus. É de joelhos que nós temos a certeza que nós já vencemos o maligno. O maligno, Senhor, já está vencido. Por isso, Pai, não tem adversidade, não tem problema, não tem altura, não tem nada, não tem outra criatura que vai fazer nós afastar da Tua presença e esmorecer. Nós não vamos abaixar a cabeça para o problema, porque o Senhor manda nós olhar para o alto e agradecer o quanto o Senhor é poderoso nas nossas vidas, ó Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E é debaixo dessa certeza, meu Pai, que nós confiamos. Aleluia. E eu sei, meu Deus, que a palavra do Senhor nessa noite veio para fortalecer o fraco, levantar o caído, capacitar o incapaz, ou aquele que está no momento se sentindo incapaz. Porque, meu Deus, a terra, ela foi criada com um propósito e um objetivo, mas ela passou a estar sem forma. Assim, quem sabe, meu Deus, a família, o sentimento, o casamento, um filho, um parente foi criado, e alguma coisa aconteceu, como aconteceu na terra, e gerou nele uma deformidade. Quem sabe esse filho não era assim, passou a estar assim. Quem sabe, meu Pai, muitas coisas na vida de cada um de nós
Como a terra foi criada perfeita, mas com o passar do tempo passou a uma deformidade. Mas nessa noite o Espírito do Senhor está pairando aqui agora, pairando na família dessa pessoa, pairando na casa dela, pairando sobre o familiar dela, que está onde está uma deformidade, aonde está, meu Pai, aonde perdeu a forma, aonde perdeu o preenchimento, aonde ocasionou a uma destruição. Meu Deus, que o teu Espírito agora deforma, preencha e restaure, assim como aconteceu no projeto chamado Terra, que o Espírito do Senhor pairava, meu Deus, que a partir houve uma reconstrução. Meu Deus, que haja essa reconstrução nessa noite. Nós pedimos agora a tua bênção em nome de Jesus. Levante-se, por favor, queridos, e diga comigo: Senhor, eu creio, em nome de Jesus, que nessa noite a tua palavra veio para dar forma àquilo que não tinha forma. E a partir de hoje eu creio que todas as deformidades, tudo aquilo que estava causando uma deformidade, a partir dessa noite começará uma nova forma, terá um novo formato e será preenchido da presença do Senhor. Aplauda ele bem bonito, querido. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelho, minha família está de pé. Para terminar mais uma vez com alegria, faz da minha casa, faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelho, minha família está de pé. Então pode aplaudir bem forte o nome de Jesus, querido. Aleluia. Glória a Deus. Nós abençoamos também a todos os nossos irmãos da internet, aqueles que estão em propósito, em viagem, aqueles que estão trabalhando, que aonde eles estiverem, que essa mesma unção aqui dessa noite seja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Sente-se, por favor, queridos. Deus é fiel. Que gostoso, irmãos. Olha, vou ser sincero para vocês, estou muito feliz nessa noite, porque eu sinto meu coração em paz, com a certeza de que transmiti um recado que Deus quisesse que fosse transmitido de verdade. E vai acontecer coisas grandes em nome de Jesus. Muitas coisas que não estavam com formas terão, e muitas coisas que tinham formas, mas não estavam preenchidas, serão, porque Deus está no controle, tá bom? Queridos,